Muito bem, nós estamos acompanhando a crescente procura, dos brasileiros pela cidadania portuguesa. E também, recentemente, o governo de Portugal aprovou um novo modelo de visto para estrangeiros que pretendem procurar trabalho no país. Para falar um pouco sobre esse assunto, vamos conversar agora com o advogado Rafael Teixeira, especialista em imigração. Rafael, muito bom dia. Essa medida do governo português pode acabar, inclusive, com a imigração legal de brasileiros por lá. Prazer tê-lo conosco, Rafael. Muito bom dia, Marcelo. Prazer é meu. Bom, inicialmente, acabar, eu acho que é algo que ainda pode levar um tempo muito grande. Mas, sem dúvida, vai facilitar esse novo visto, a implementação desse visto. Facilita e muito porque muitos brasileiros vinham para cá anteriormente à procura de trabalho, informavam que vinham a turismo, mas efetivamente vinham para fins de residência. E eu também digo que, na verdade, um requisito muito forte e que faz com que eu ainda tenha essa dúvida se vai acabar com a imigração irregular, é porque um dos requisitos para esse visto é comprovar os meios de subsistência, ou seja, a pessoa que vai aplicar para o visto, para a procura de trabalho, ela precisa provar que ela tem capacidade econômica para, naquele período que o visto concede, que no total são 6 meses, 180 dias, 120 que a pessoa tem para conseguir o agendamento junto ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, demonstrar que conseguiu um trabalho e depois, se não conseguir, é prorrogável por mais 60 dias. Só que caso a pessoa não consiga demonstrar esse tipo de capacidade econômica, esses meios de subsistência, fatalmente ela pode acabar por vir para Portugal de uma forma irregular e tentar aplicar para o processo de manifestação de interesse, que não é a via correta e não é a via mais recomendada, mas sim, não vejo que vai acabar com a imigração irregular, mas tende muito a facilitar esse processo migratório. Exatamente, a gente sabe, a gente vive uma crise, não apenas no Brasil, mas foi uma crise global em razão da pandemia, todos os agravantes agora com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia para o globo, para o mundo de fato. E nesses momentos de crise, a gente sabe que o Brasil, uma inflação de 2 dígitos, a situação financeira muito difícil. Em momentos de crise, que o país é atingido, há essa procura maior mesmo por alternativas. Isso Portugal já sentiu, inclusive? Sim. Na verdade, essa imigração toda, ela já vem de muito tempo. Nós já vemos esse processo migratório eu particularmente estou aqui desde 2016 e já vejo traços dessa imigração crescente. E a verdade é que muitos brasileiros que saem de uma situação de dificuldade, eles encontram em Portugal uma abertura de portas, principalmente nos mercados da construção civil, nos mercados de restauração. Então, sem dúvida, esse movimento ele se agravou agora, é um movimento que sem dúvida, ele se agravou, e até por isso que nós vemos esse reflexo nas filas, por exemplo, para as pessoas que vinham sem visto, mas com finalidade de residência. Essas pessoas acabam aí esperando e achando que é válido, em tempos de crise, esperar 2 anos para poder se regularizar num país. Ou seja, nós vemos ali justamente uma situação de grande desespero. Por mais que a pessoa fique 2 anos irregular à espera de uma legalização, ainda compensa frente à crise que ela estava no seu país de origem. Então, o governo português, sem dúvida, se atentou a esse fato e justamente buscou uma alternativa de suprir a deficiência no mercado de trabalho, em alguns postos de trabalho, através dessa imigração que agora vai vir de forma regular. E isso é até um reflexo da grande movimentação dos países da comunidade de língua portuguesa, a CPLP, que vem buscando fazer com que as migrações e a movimentação desses povos seja de forma regular. Então, nos momentos de crise, a imigração, sem dúvida, cresceu e cresceu exponencialmente, mas o governo português, justamente nessa manobra, tem aí uma saída que foi totalmente inteligente para poder fazer com que esteja de acordo a legislação migratória com os acordos da CPLP. Rafael, a gente está acostumado, a observar aqueles voos que chegam principalmente dos Estados Unidos
Isso até se intensificou no governo Trump. Aqui muitos voos chegaram em Belo Horizonte, por exemplo, em cidades de Minas Gerais, trazendo aí imigrantes ilegais lá nos Estados Unidos. Qual que é o rigor aí em relação a Portugal? Ok. Bom, eu vejo que a política migratória portuguesa, ela de certa forma, ela não pode ser considerada um reflexo expulsório, como muitas vezes há na imigração norte-americana. Eu vejo que a imigração portuguesa ela é uma imigração que muitas vezes abraça o estrangeiro, obviamente, que tem que ser cumpridos todos os requisitos de entrada regular no país e, obviamente, também observados os princípios bases de você emitir um visto no seu país de origem, mas sem dúvida que os estrangeiros aqui, quando vêm e precisam se regularizar, apesar das dificuldades, há uma legislação que abraça esse tipo de imigração, sem dúvida. Não digo que é fácil, né? É complexo, muitas vezes, como eu falei, são 2 anos de espera que as pessoas que vêm sem visto têm que se adequar, mas eu não vejo que seja uma legislação expulsória. É uma legislação que a cada passo, a cada evolução, a cada ano, ela tenta se adequar realmente às realidades. Quando eu cheguei em Portugal, em 2016, debatia-se muito no meu mestrado justamente sobre as políticas de direito de asilo. E há um ponto até que os professores falavam que já era uma matéria super exaustiva. E a política, nessa altura, quando houve a mudança efetiva para permitir o processo de manifestação de interesse, isso aconteceu porque muitos estrangeiros viviam cá há 15, 10, 20 anos, por vezes, e não tinham acesso aos serviços básicos. Então, o governo tentou se adequar a essa realidade e abraçou esses estrangeiros dessa forma e, obviamente, a cada passo, a cada ano, pelo menos aqui no escritório, a gente sente essa política migratória que busca fazer com que os seus estrangeiros sejam melhor acolhidos. De novo, não é fácil, mas sim, é uma política bem diferente do que a política norte-americana. Agora, Rafael, um outro ponto, né, que envolve também a ida de brasileiros para Portugal, tem também aqueles brasileiros que têm condições financeiras, eles estão buscando cidades aí fora de Porto e até Lisboa, as chamadas quintas, né, são residências até mais baratas, a qualidade de vida, segurança, são brasileiros que estão trocando, inclusive a possibilidade legal, né, da pessoa passar a viver aí, legalmente, comprando um imóvel e inclusive passar a pagar imposto apenas em Portugal e não mais no Brasil. Então também há esse fluxo aí, a gente pode dizer, das pessoas que possuem recursos e querem viver numa qualidade de vida melhor, principalmente a questão da violência, né? Não, com certeza. Eu costumo dizer que o principal ponto e o principal chamariz que Portugal tem é a segurança. Eu costumo... o exemplo que você colocou, você foi muito, muito preciso nessa colocação, porque eu sou um exemplo de um brasileiro que vivia no Rio de Janeiro e hoje eu me situo em Vila Verde, no distrito de Braga. É uma região fora do centro e essas regiões, elas são excepcionais para quem busca uma alternativa de qualidade de vida e tranquilidade, se comparado às grandes capitais, porque em Lisboa a gente já escuta hoje em dia situações infelizes de assaltos, coisas que nós não víamos há um tempo, mas sem dúvida, Portugal, apesar dos pesares, apesar da gente já observar alguns reflexos de violência em grandes centros, ainda há muitas políticas a serem exploradas, inclusive o governo há um incentivo a casais jovens que queiram morar no interior, há um incentivo financeiro, inclusive, por isso que as cidades alternativas, as cidades de interior, elas são muito procuradas, elas são muito visadas e, sem dúvida, é uma tendência que cidades, grandes centros, deixem de ser o principal, até a título de investimento de Golden Visa, e outras cidades passem a ser mais visadas para investidores e para pessoas que queiram residir como um todo.
Rafael Teixeira, advogado, falando diretamente de Portugal, dessa mudança em relação aos vistos aí de trabalho e também falando a respeito aí do mercado hoje, muitos brasileiros fazendo essa opção também de morar em Portugal. Rafael, foi um prazer tê-lo conosco aqui e fica um convite para uma próxima oportunidade. Com certeza, estou aqui à disposição. Obrigado, Marcelo, e bom dia a todos.